nós estamos tendo a satisfação de, em nome da instituição beneficente Nosso Lar, que está promovendo esse seminário, saudar a todos, e nós vamos apresentar as pessoas que estão aqui na mesa, que são convidados para que nós possamos fazer também os nossos agradecimentos à colaboração deles. Nós estamos com 2 representantes da Fundação Casper Libero, que está apoiando com uma grande amplitude, né, de apoio a esse evento. A doutora Ângela Duarte, a doutora Ângela Morgado e o senhor Luciano Duarte. Já no início, nós queremos que eles transmitam a todas as pessoas aqui desta Fundação Casper Libero o agradecimento por esta acolhida que eles estão nos dando na casa deles, aqui nesse auditório. Nós temos a presença do Divaldo Pereira Franco, que vai ser o organizador e o expositor do seminário, né? Aquela alegria que a gente tem de tê-lo conosco, e o casal Miguel de Jesus e Tereza de Jesus, que são representantes, são diretores do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós vamos pedir ao Miguel de Jesus para fazer a apresentação do seminário e do nosso expositor. Nós queremos fazer uma apresentação bem breve, porque vocês receberam na pasta, no envelope, uma biografia que nós fizemos agora neste ano, quando o Divaldo completa 45 anos de vida pública como orador, médium e, sobretudo, um homem de ação social, um trabalho que vem realizando no campo da educação. Mas, em breves palavras, dizemos que Divaldo Pereira Franco, hoje um nome consagrado no Brasil e no exterior, que já percorreu 45 países, falando em mais de 2.500 cidades. E, sobretudo, nesta área de seminários, ele vem desenvolvendo esse trabalho já há alguns anos no Brasil, em várias cidades, praticamente em todas as capitais e nas grandes cidades. Divaldo já realizou não só esse seminário, O Homem na Busca da Consciência, mas outros títulos também de seminários que Divaldo realiza. Mas ele teve a oportunidade de apresentar seminários na Europa, como, por exemplo, em Zurique, na Colônia, na Alemanha, em Genebra, Lisboa, Cidade do Porto, Viseu, Portugal, e nos Estados Unidos, em Washington, Nova York, Miami, Filadélfia, e aqui pelas Américas, Bogotá, Buenos Aires, e na África, em Joanesburgo. Nós poderemos dizer também, rapidamente, que Divaldo é um médium. Ele é portador de faculdades polivalentes, fala inspirado, assessorado por uma equipe de espíritos, porque ele não é portador de nenhum título universitário. Ele recebeu um título de doutor honoris causa em Humanidades, na área de parapsicologia, no Canadá, Universidade de Montreal. Mas, como médium, como portador de faculdades extrasensoriais, ele tem essa percepção, uma memória extracerebral, é um estudioso, um autodidata e, sobretudo, um homem de ação no campo do trabalho social que realiza na Bahia, voltado para a criança carente. Oportunamente, os senhores poderão tomar conhecimento, não só através dessa biografia, mas também de obras que estão expostas lá no saguão, que são 110 livros já publicados, vários vertidos para outros idiomas, hoje um total de mais ou menos 4 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no exterior. E para nós
abreviarmos, vamos passar a palavra a Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, jovens, caros amigos, formulamos votos de muita paz. Iremos conviver durante 6 horas e 30 minutos. Procuraremos manter um clima de bastante cordialidade para que essas horas transcorram de maneira muito agradável. O nosso seminário não tem vínculo específico com nenhuma doutrina religiosa, nenhuma área específica de determinada ciência. É uma experiência da busca da nova consciência, abordando naturalmente informações de vários campos do conhecimento. Pessoalmente, sou espírita militante, de convicção elaborada e de definição comportamental baseada na doutrina codificada por Allan Kardec. Mas o nosso seminário é resultado de uma experiência vivencial, de apontamentos, de observações, de opiniões espirituais em várias áreas, para encontrarmos uma visão contemporânea para o nosso comportamento diante da atualidade. O apóstolo Paulo, conforme está anotado em Filipenses 4, número 11, afirmava: eu vivo contente em qualquer situação. Na alegria ou na dor, eu sou o mesmo, demonstrando que se tratava de um homem de consciência. A grande problemática do homem contemporâneo é a aquisição da consciência. Para Carlos Gustavo Jung, a consciência é o momento mais elevado do processo antropológico, sociológico, psicológico da criatura. A finalidade da vida é a aquisição da consciência. Todo labor nosso de arquétipos, de heranças, é para formar uma realidade consciencial na criatura. Essa consciência, que ainda na opinião de Jung, é a união de todos os cometimentos de natureza psíquica com as realidades do ego. A união de todos os nossos subsídios atávicos com a nossa realidade atual, ensejando-nos o discernimento. A consciência é aquela faculdade, aquele arbítrio, não necessariamente cerebral, ainda Jung, que nos irá demonstrar o que podemos fazer, quando devemos fazer e com quais recursos iremos executar. A consciência nos dará um paradigma para fazer o que devemos quando podemos, porque é muito comum fazermos o que podemos quando não devemos e realizarmos o que devemos quando não podemos. A verdadeira aquisição da consciência dá-nos um nível de entendimento para uma realização plena, integral, o encontro com o self, a viagem interior, para fazer que o Deus interno desabroche em plenitude e o ego ceda lugar à sua realidade planificadora. Na Galeria Albertina, em Viena, há uma pequena tela que é chamada Estudo para as Mãos de um Apóstolo. Esta tela nos dará uma noção exata do que desejamos dizer com a visão contemporânea e psicanalítica da consciência. 2 amigos resolveram estudar arte e saíram da sua cidade natal, um pequeno burgo interiorano, e foram à capital para matricular-se numa escola de belas artes. Um deles era o 13º filho de uma família muito pobre. E, naturalmente, chegando à capital desafio e não dispondo de recursos para realizarem simultaneamente o estudo e uma vida digna, resolveram por uma solução que lhes parecia adequada. Um deles trabalharia por 6 meses, enquanto o outro se dedicaria às experiências culturais na academia. O dinheiro que o trabalhador ganhasse daria para prover a subsistência de ambos naquele período.
E no 7º mês em diante, o primeiro iria trabalhar e o segundo iria dedicar-se à busca das aptidões artísticas. Depois de dialogarem, um deles disse: sou mais jovem, disponho de mais tempo. Então eu irei trabalhar primeiro, enquanto você, na academia, irá naturalmente fazendo os exercícios e aprimorando as aptidões. Era inverno. Consegui alugar uma água furtada e um pardieiro semi-abandonado e encetar a jornada de conquistar o mundo. 6 meses depois, o que trabalhava numa tasca como lavador de pratos, que limpava o piso do estabelecimento quando terminavam as noites de fanfarra, disse para o amigo que estudava: agora é a minha vez. Você irá para o meu lugar no trabalho e eu me matricularei na academia. Fizeram naturalmente a permuta, mas ao fim da semana, aquele que havia trabalhado durante o inverno no período áspero, disse ao amigo que ficara estudando: percebi que perdi os melhores dias da minha vida. O trabalho grosseiro, a atividade ímpar me desgastou a mobilidade. E eu percebo que já tenho determinadas formações artríticas nos dedos. O reumatismo me ronda e eu jamais serei um artista. Então resolvi continuar trabalhando, a fim de que você pudesse continuar pintando. Um amigo lhe disse: mas isso é impossível. Você também é um artista nato e pode desenvolver as suas aptidões, mas nunca serei um artista ideal. Então eu renuncio à felicidade de ter um nome famoso para, na sombra, ser a catapulta que o vai acionar ao progresso, ao crescimento, e sei que você atingirá os acumes da arte. Portanto, eu cedo meu lugar a você e não discuta comigo. Renunciou, continuou trabalhando na sua condição humilde de lavador de pratos e de assear a casa onde diariamente havia festas, enquanto o amigo afanosamente pintava. Certo dia, quando seu amigo retornava a casa em uma linda noite de luar, ao empurrar a porta, deteve-se estarrecido. Seu amigo, que trabalhava para que ele estudasse, estava ajoelhado, de mãos postas, sob uma clarabóia que coava os fios de prata da lua. E ele orava, profundamente comovido, dizendo a meia voz: Senhor, que tudo aquilo que eu não pude ser, que eu seja o meu amigo. Que a minha renúncia transforme-se nele na capacidade infinita de captar a beleza e de retratar as maravilhas do universo para a humanidade. Profundamente sensibilizado, o artista que estava na academia pegou de uma tábua que encontrou ali e, com carvão, fez o estudo apressado daquelas 2 mãos em prece, que mais tarde seria catalogada a tela como estudos para as mãos de um apóstolo. Esse artista é Dürer, que realmente celebrizou-se, enquanto que do seu amigo não ficou sequer o vestígio do nome. A história não guardou o nome do herói, que se apagou no anonimato, de consciência plena e total, para que o outro trouxesse beleza para o mundo. A problemática da consciência é exatamente esse desabrochar de valores transcendentes, que se encontram em germe em todas as criaturas, a que Platão chamava o Logos divino, e Jesus referia-se o Deus que está dentro de nós, e Pascal asseverava ser o Deus emboscado no coração, que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 919, recebe das entidades venerandas, ao indagar sobre a felicidade, a seguinte resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Faze a viagem interior para saberes quem és, de onde vieste, para onde vais
e o que deves fazer da tua vida. Essa busca da consciência é um tremendo desafio, porque a nossa realidade egóica é a realidade do nosso ser personal, a aparência. Vivemos em um mundo muito preocupado com a aparência e não com o indivíduo, com aquilo que nós projetamos e não com aquilo que somos, com aquilo que temos, mas não com a nossa realidade integral. E graças a isso, vivemos uma sociedade neurótica, muito preocupada com aquilo que é a nossa sombra e muito descuidada daquilo que é a nossa luz. Para podermos fazer a plena sintonia entre o que aparentamos e aquilo que somos, a psicologia contemporânea criou a quarta força. Desde a época das investigações em torno de uma visão psicológica mais otimista, fora do classicismo freudiano, que apareceram homens notáveis, preocupados com a verdadeira integração da criatura na sua realidade transcendental. Por volta de 1965, Assadioli, o eminente psiquiatra italiano e psicólogo de Florença, já estando cego, resolveu fazer a identificação do ego com o eu. De formação católica, ele compreendeu que a psicologia tradicional não se encontrava realmente preparada para equacionar o problema da criatura humana. Tendo vivido o clangor da Segunda Guerra Mundial, Assadioli fez a proposta de uma psicossíntese, fazer com que as três e demais correntes da psicologia da época apresentasse uma síntese de um homem integral, de um homem cuja realidade não começasse no berço e não terminasse no túmulo. Um homem que seja pré-existente à concepção fetal e que seja sobrevivente à anóxia cerebral. A proposta da psicossíntese de Assadioli encontra receptividade em um período em que a juventude abandona o status quo para realizar a afirmação do seu mundo interior, para ser despreocupada do parecer. É o período hippieísta, quando Herbert Marcuse, em Berkeley, propõe aos jovens que abandonem o formalismo, que deixem à margem a hipocrisia social e assumam uma atitude compatível com a mentalidade da época em que vivem. Foi o período hippieísta, e entre os admiráveis paladinos do hippieísmo, Fritjof Capra, que se tornará um dos mais notáveis físicos da idade contemporânea, nestes dias em São Paulo, faz uma proposta desafiadora de que a criatura que não realize a síntese do seu eu com o seu ego será uma criatura que vai ter consciência de culpa, que estará fugindo da sua realidade de complexo de inferioridade para esta apresentação dos contrários. Tudo aquilo que apresenta não é. Tudo aquilo que é, não apresenta. A pessoa que se apresenta triunfadora, extraordinária, é uma pessoa confliteada, tímida. Todos esses ases e gigantes do mundo são pigmeus dentro deles mesmos. O agressivo é alguém que tem medo. O violento é o indivíduo covarde. Esse jogo do ego com o eu faz que surja uma visão mais integrada do homem na sua realidade maior. Depois, as experiências do taoísmo, do budismo, do shintoísmo, ao atravessarem as longas cordilheiras do Himalaia, ou abandonarem as ilhas do Japão para invadirem a Nova América, trouxeram uma contribuição de um homem alicerçado mais no seu eu do que no ego, o que produziu um conflito com o homem contemporâneo do Ocidente, tecnocrata, racional, com aquele homem intuitivo, pleno, mas que também se encontrava tecnologicamente atrasado. Nesse período surge uma nova mentalidade,
E entre esses admiráveis sonhadores de uma nova consciência, Walsh faz uma proposta da necessidade de um homem espiritual, no que vai acompanhado por Goleman, por Tartt, por Elizabeth Kübler-Ross e por uma equipe de jovens psicólogos sonhadores descomprometidos com as três forças da psicologia. Em realidade, a psicologia dominante estava, de um lado, escrava das exigências freudianas, a libido como causa essencial das manifestações da vida. E como disse muito bem um dos melhores biógrafos de Freud, o tormento de Freud com a doença era de tal natureza que em toda a sua obra ele se refere 400 vezes à neurose e nem uma vez à saúde. A sua problemática era neurótica, porque ele via o homem como indivíduo vitimado pelo sofrimento, e a vida, na visão freudiana, é sofrimento, uma herança atávica inconsciente do pensamento budista. Então, a tradicional doutrina freudiana, que estabeleceu o animal da libido, o homem sexual, já não atendia às exigências da mentalidade da década dos anos 70 deste século. E esses pensadores resolveram então examinar a problemática do homem-intuição, daquele homem dos lampejos e dos insights, daquele homem das manifestações parapsicológicas, psicobiofísicas, do homem da psicotrônica, desta realidade paracerebral. E deram-se conta de que a vida não era capricho do espermatozoide ao fecundar o óvulo. Essa é a manifestação material, objetiva. A realidade do homem é transpessoal. É uma realidade parafísica. E criaram o que se denominou em psicologia a quarta força. Havia a psicologia behaviorista, a psicologia humanista, a psicanálise, e eles propuseram concomitantemente a psicologia transpessoal. A psicologia da realidade de um ser integral, aquele indivíduo que precede ao corpo e que ao corpo sobrevive. As experiências apoiaram-se em um quadro de natureza transcendental, graças às experiências de Stanislav Grof, iniciadas em Praga em 1955 com esquizofrênicos. O Dr. Stan Grof, como prefere ser chamado pelos seus alunos, deu-se conta de que na psicogênese da esquizofrenia, os mecanismos de natureza genética não eram necessariamente os fundamentais. As constrições de natureza psicossociais eram relativamente menos importantes do que fatores mais profundos. E para poder libertar os seus esquizofrênicos dos estados de alienação, Stan Grof, em plena cortina de ferro à época, resolveu levá-los a um estado de delírio. Façamos um parênteses. Nesse período, um grande literato inglês resolveu observar os efeitos do ácido lisérgico no organismo e no comportamento psicológico do homem. Então ele próprio resolveu-se por uma experiência. Era o surgimento do LSD. O LSD era o produto de laboratório, resultado de determinados cactos, denominados sagrados no Peru e na Índia, o Anamita muscaria. Esse cactus ingerido levava a estados parapsicológicos, a estados de alucinação, a visões psicodélicas, a visões irreais que produziam um despertamento de um nível mais elevado de consciência ou de um nível patológico da consciência. Aldous Huxley preferiu aplicar-se o ácido lisérgico, contratou uma equipe de camerógrafos, e então ele resolveu submeter-se à experiência assessorado por médicos, deixando-se gravar, deixando-se filmar, para verificar a realidade desse estado alterado de consciência. A experiência de Huxley seria publicada mais ou menos entre 55 e 56,
em um livro que vai influir no comportamento dos futuros hippies. Chama-se As Portas da Percepção. Ele realmente nota a dissociação da personalidade, o desenvolvimento da consciência, uma visão psicodélica da vida fascinante. E o Dr. Grof resolve levar os seus esquizofrênicos a esse estado de consciência alterada, aplicando-lhes ácido lisérgico número 20. O resultado foi espantoso, porque ele não ia fazer uma terapêutica, ia fazer uma experiência alucinógena. E deu-se conta de que os seus esquizofrênicos, nesse estado de consciência alterada, referiam-se a uma vida antes da vida. E diziam que estavam vivenciando experiências que ficaram interrompidas em determinado período da sua evolução antropológica. O Dr. Grof repetiu a experiência várias vezes e notou que, à medida em que os pacientes eram submetidos à ação psicodélica do ácido lisérgico, melhoravam nas suas reações alienadoras. Em breve, ele aplicou o método da hiperventilação. É uma experiência taoísta que tem como base desoxigenar o cérebro momentaneamente, a fim de permitir que determinados estados patológicos ressumem dos arquivos da consciência obliterada. Isto é, quando uma coisa nos desagrada psicologicamente, nós temos a tendência de bloquear aquela informação, anulá-la, para estarmos bem com o nosso ego. Ou realizemos um dos vários mecanismos egóicos da compensação, da projeção, da introjeção, da transferência, do acondicionamento, ou anulamos, para estarmos em paz conosco mesmos. Na experiência psicodélica, todos aqueles traumas que o eu consciente anulava, afloravam. E ele percebeu que era possível, trabalhando com a consciência alterada, liberar a consciência normal dos seus vários traumas. Em breve, como resultado natural, veio o fenômeno de que a consciência liberada pela desoxigenação cerebral era uma consciência lúcida. Não era chamada consciência cerebral, porque há ainda entre alguns psicólogos a luta entre a consciência fisiológica e a consciência parapsicológica ou extracerebral. Aquela consciência que é resultado da reflexão, da meditação, do conhecimento, do estudo como função do cérebro. E aquela consciência de pessoas incultas, pessoas destituídas de quaisquer ministérios acadêmicos e profundamente lúcidas, pessoas hábeis que são capazes de dar respostas conscientes a problemas muito complexos que fazem verdadeiro conflito na personalidade de pessoas eruditas. Essa consciência não necessariamente é cerebral, a consciência junguiana, que ele só constata na década de 50, quando escreve o seu célebre Resposta a Jó, depois de ter tido uma febre hepática que o atormentou demoradamente, é que vale para as nossas reflexões. O Dr. Grof, utilizando-se de uma terapia taoísta, fazer que o cérebro momentaneamente se desoxigene, levava o paciente à irrupção daquela consciência esmagada pelo ego, a consciência de negar a responsabilidade para não ter conflito, para não ter culpa. Como efeito, o Dr. Grof constatou que os pacientes curavam-se. Não podendo levar adiante as suas experiências na cortina de ferro, ele fugiu para os Estados Unidos, para a grande meca da revolução psicológica, que era a Califórnia, a Universidade da Califórnia principalmente, e foi morar em Mesa Alta, onde estavam sendo realizadas nas décadas de 60 as mais audaciosas experiências holísticas, entre outras, uma tese de tal Jaís: não há doenças, há doentes. Quando o indivíduo é vítima de distonias do equilíbrio parafísico, as enfermidades se instalam. Quando ele se desarmoniza emocionalmente, as baciloses, as bactérias manifestam-se
porque encontra um clima energético para desenvolver-se. É desse período que surge a psicossomática, que estabelece que um grande número de enfermidades nossas são somatizações dos nossos conflitos psicológicos e mecanismos de fuga para a nossa saúde alquebrada. Como o tema é bastante monótono, digamos que há muitas pessoas na área da afetividade que, desejando vincular as pessoas queridas à sua presença, fazem mecanismos de doença. É a esposa sempre de enxaqueca, para que o marido não saia à noite, para que ele não vá à praia dia de sábado. Nem ela vai, porque ciúma dele, nem o deixa ir, fazendo o mecanismo de transferência do fenômeno psicológico para o fenômeno fisiológico. E adoece realmente, é uma patologia psicossomática. É o marido escravagista, que acha que a mulher é um objeto, que então tem várias manifestações egóicas de tormento e adoecem. Ou tem vários conflitos na personalidade que são somatizados e apresentam-se com úlceras gástricas, úlceras pépticas, disfunções intestinais, perturbações hepáticas, só para a mulher viver preocupada com ele, coitado. E então, quando ela se preocupa, ele se realiza. Mas a úlcera continua esperando a próxima brecha, em que ela se vai emancipar para gritar para o lugar de mulher, é submetida à úlcera do marido. E então ela tem que ficar ali. São mecanismos egóicos da nossa personalidade doentia. Ora, a quarta força veio brindar-nos com a visão de um homem integral. Mas qual teria sido a história desta verdadeira revolução psicológica, que abre um elenco admirável para outras manifestações da psicologia? Vemos hoje nas experiências do Dr. Robert Ropp a psicologia criativa, exegendo uma visão otimista do mundo e dizendo-nos: seja você. Acabe com os modelos, com os biótipos, com os mitos. Você, é único e é insuperável. Quando, pessoalmente, comecei a pregar a doutrina espírita, era muito jovem e naturalmente muito estúpido, mais do que hoje. Então, certo dia, uma pessoa me perguntou, aqui em São Paulo: mas eu não sei, Divaldo, por que as pessoas gostam de lhe ouvir? Algumas pessoas gostam de ouvir você. E eu não sei por quê, porque não diz nada. A gente peneirando não tem nada. E eu fiquei surpreso, porque eu também achava a mesma coisa. E é horrível quando alguém diz a verdade que a gente pensa. Quando diz a verdade que ele não pensa, não, porque tem mecanismo de fuga. Eu disse: mas é mesmo? Eu disse: mas que coisa, o que será? Será que as pessoas devem ser ignorantes, devem ser analfabetos? Eu digo: então pelo menos eu sirvo para qualquer coisa, para alfabetizar os pré-primários, ou os do jardim de infância e tal. Me conformei, mas fiquei com a pontazinha de mágoa. Afinal, a mágoa é a grande bênção dos pigmeus. Imagine, o pigmeu não tem mágoa dos gigantes, ele tem que ter um ressentimento. E eu fiquei com a minha ponta de mágoa. Oportunamente, dialogando com o espírito amigo que me inspirava, e eu disse: mas que coisa, eu vou largar esse negócio de pregar, isso só me dá incômodo viajar, corre para lá, corre para cá, fica em pé e tal. E depois eu também não digo nada. O que é que eu vou ser? O Espírito vai ser o maior orador do mundo. Ai, mas abençoou meu ego. Eu já me senti orador, já tomei a postura de oratória, já fiquei naquela posição extraordinária de conquistador do mundo. E eu disse: mas eu vou ser o maior orador do mundo? O maior do mundo. Eu disse: mas por quê? Porque ninguém é igual a você. Haverá oradores muito piores, já havia, graças a Deus, e muito melhores do que você, também os havia, mas iguais a você, nunca. Você é único, meu filho. Então você, sendo único, não é nem melhor do que nem pior, é único. Eu disse: meu Deus, mas eu sou único. Mas quando eu me lembrei que havia 5 bilhões de únicos, eu fiquei um pouquinho decepcionado com tantos únicos. Eu queria ser o único dos únicos, mas aí não dava. Muito bem, é essa nova proposta da psicologia transpessoal, das terapias, da autoafirmação, da doutora Louise Hay e de toda uma equipe de terapeutas que se fundamentam nesta afirmação: você é o que gosta de ser, você é o que faz de você, você será o que fizer de você. Aliás,
uma tese profundamente espírita. Somos a herança das nossas experiências e seremos o resultado das nossas realizações. Esta é a grande proposta da mensagem de Allan Kardec, que consideramos o melhor psicoterapeuta do século XIX, se não também do século XX. Mas essa história começou no ano de 1917, para sermos exatos, por ocasião da Revolução Comunista na Rússia, quando as ideias da Revolução Socialista fermentaram na União Soviética, um psicólogo resolveu abandonar a sua pátria na busca de um país onde fosse possível viver em liberdade. Foi George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff havia criado uma psicologia de natureza original. Ele dizia, por exemplo, a psicologia é a ciência, a arte da mentira. Era muita coragem em 1917. Ele estava enfrentando a psicologia clássica. Mas por ser revolucionário, ele dizia, porque normalmente, quando chega um psicólogo, opinião dele, à época, quando chega um paciente ao gabinete do psicólogo, o psicólogo assume a posição de quem sabe o que é que o paciente vai dizer. E o doente finge que sabe o que é que vai dizer. E ninguém sabe coisa nenhuma. Porque na primeira sessão, a técnica do paciente é mascarar a doença que tem. Ninguém nunca conta. Até na minha terra, há um dito médico muito curioso, que certo dia o médico foi visitar um doente e disse-lhe, diga-me se tem febre, porque médico não tem obrigação de adivinhar. E um outro que, o paciente chegando, o médico perguntou, o que é que você tem? Ele disse, era só que faltava. Eu vim aqui para o senhor dizer o que é que eu tenho, não para dizer o senhor o que é que eu tenho. Então, esta primeira sessão é a arte de cada um mascarar a sua realidade, até ter a coragem de desvelar-se um ao outro e aí entrarem no bom entendimento. O psicólogo toma a postura de quem sabe, a depender da área da sua pesquisa, e o paciente também diz assim, você pensa que eu vou contar tudo? Está enganado. Você tem que descobrir, tem que cavocar aqui nessa pedra para ver se tem minadouro. Então, dizia Gurdjieff, que era uma forma de mentira, no bom sentido da palavra, um engodo, que a sua proposta não era uma psicologia daquilo que o indivíduo fez, dos traumas, dos conflitos, do inconsciente. Ele propunha a psicologia do vir a ser. O que é que você pode ser? Deixa o resto. Deixa as raízes da sua consciência fincadas nos que está feito e desenvolva as suas possibilidades. Procure realizar todo o potencial que você tem aí dormindo e deixe por momentos aquelas lembranças do passado que serão diluídas nas realidades do futuro. E ao apresentar essa proposta, é claro, ele ficou estigmatizado entre os clássicos da psicologia freudiana. Freud ainda vivia, Adler, Jung, e era natural que reagissem tremendamente ao pensamento de Gurdjieff. Ele sai com um grupo de alunos no que ficou chamada a grande viagem, a busca de homens famosos. E vai à Índia, vai ao Egito, vai à China, vai ao Japão. E depois de percorrer as cidades místicas e mitológicas do Oriente, ele resolve retornar à Europa com seus alunos, adentrando-se na Europa pela ilha de Chipre. Depois ele vem à Inglaterra, à Holanda e em Paris. Ele deslumbra-se com a cidade maravilhosa e ali tenta abrir uma escola da psicologia do vir a ser. A afirmação e o desenvolvimento das possibilidades inatas. Uma admiradora concede-lhe uma mansão na banlieue parisiense e ele cria a sua escola das grandes responsabilidades do vir a ser. Mas nessa escola admirável, ele apresenta uma psicologia tão complexa e as suas obras são tão contraditórias que é a semelhança de Sócrates, ele necessitaria de um Platão para desenvolver o seu pensamento psicológico. E esse Platão, entre aspas, do pensamento de Gurdjieff, apareceria na Universidade de Oxford, em uma série de 5 conferências. Quando um jovem judeu russo, inglês, Pedro Ouspensky, faz uma proposta desafiadora à mentalidade inglesa. Ele divide inicialmente a criatura humana em 2 biótipos, e dizendo que a sociedade humana pode ser examinada sob
dois pontos de vista: a sociedade fisiológica e a sociedade psicológica. A sociedade fisiológica, para Ouspensky, é a sociedade que vive de três funções eminentemente materiais, ou três manifestações do organismo somático: comer, dormir e praticar sexo. Essas pessoas vivem em torno desses três elementos. Trabalham para comer bem, para dormir bem e para variar o sexo. Procuram a cultura para projetar-se na sociedade, comer bem, dormir melhor e ter mais variedade de sexo. Reúnem dinheiro para comprar mais comida, comprar mais leito, comprar mais sexo. São os indivíduos primários no processo da evolução antropológica. Ainda estão mais no animal do que no ser da razão. E graças a isso são pessoas traumatizadas, violentas por irrupção dos seus instintos, apaixonadas. São pessoas profundamente infelizes, porque prazer não é felicidade. Prazer é uma sensação, felicidade é uma emoção. O prazer passa, a felicidade não. O indivíduo que é feliz, mesmo nos acidentes de insucesso, continua feliz. Dizia Paulo: eu sou o mesmo, na alegria ou na tristeza. A tristeza é um acidente do percurso da alegria. Os senhores vieram até aqui e ninguém lhes perguntou como chegaram aqui. Não foi importante. Importante é que os senhores estão aqui. Daí a vida é uma viagem. Veremos isso com Robert Rope. Nesta viagem nós temos acidentes de percurso, mas esses acidentes de maneira nenhuma perturbam a meta da nossa chegada, que é o ponto essencial, a busca da nossa consciência. Então afirmava Ouspensky que os indivíduos fisiológicos somos mais de 90% da sociedade. Por isso está tudo organizadinho, bonitinho, perfeito, porque 90% somos fisiológicos. É o ego em detrimento do eu. Mas há entre os indivíduos fisiológicos alguns que somos psicológicos, isto é, além de comer, dormir e praticar sexo, também usamos a razão. Isto é, somos pessoas do ombro para cima, do queixo para cima. Pensamos, temos ideais, anelamos, elaboramos planos, cultivamos objetivos elevados. Somos pessoas que trabalhamos em nossa comunidade, em nossa igreja, em nossa sociedade. Temos um clube pelo qual torcemos, sem paixão, sem dar pedrada nos jogadores. Porque se ainda está dando pedrada, é fisiológico. Está atendendo ao ego apaixonado do prazer do sexo. É o sexo extraviado e aturdido que o leva à violência para o prazer sadomasoquista. Se frequenta o ringue de boxe, ainda é um fenômeno de transferência. Mata-o! É a pessoa que tem conflitos na intimidade doméstica, que odeia o pai, a mãe ou a esposa, e que por conveniências sociais não revela. Faz um mecanismo de natureza egóica, asfixia e joga para fora nos espetáculos de violência. Todo esse indivíduo agressivo que está lá fora, roubando Rolex aqui nas esquinas da Paulista, são indivíduos anatematizados pela sociedade ou pela família, que recalcam aquela pressão psicossocial em casa e sai para a rua para dar expansão ao seu conflito. Ora, o indivíduo psicológico, o homem psicológico, é um homem idealista. Ele não reage, ele age. Porque ele pensa, ele não empurra quando lhe pisam o pé. Ele fala: tire seu pé de cima do meu. Eu me lembro, certa feita, viajava de ônibus, e então chegou um senhor enorme. O ônibus, para variar, estava muito cheio. E chegou aquele senhor enorme e eu estava de sapato novo. Uma das poucas vezes que eu usei sapato novo. E o homem veio andando, eu lá no fundo, ele vai pisar no meu pé. Tenho certeza. Havia 40 pés até chegar ao meu. Ele veio andando e desabou 110 quilos no meu pé, com sapato novo. O pé não era importante, o problema era o sapato. Desabou, e quando ele pisou, que eu me lembrei que ia arranhar o couro, e era um sapato marrom e branco, imaginem. Foi uma época alucinada que marrom e branco estava na moda, e foi o maior sonho da minha juventude ter um sapato marrom e branco, e eu consegui a prestação. Então, o homem posou, eu sofri as labaredas infernais.
Porque se ele fosse fraquinho, ele tirava o pé na hora. Porque eu dava-lhe uma cotovelada casual que ele saía. Mas o homem era 3 vezes maior do que eu era magro, amarelo naquele tempo e tal. Eu então cheguei para ele, porque quando a gente está em inferioridade, a gente é muito gentil, muito educado. Eu disse: o senhor faz o favor de tirar o seu pé de cima do meu? Ele disse: ah, chique, né? Por que não pegou um táxi e roçou o sapato? Eu ouvi o ruído estranho, o couro rasgou. Ah, mas os senhores não imaginam. Veio aquela onda de fraternidade contra ele. Quando ele me viu, eu devia estar muito pálido. E ele deve ter percebido que havia conseguido a sua meta egóica. Ele tirou o sapato e nós dois olhamos. Estava rasgado na parte branca. Qualquer remendo ficava uma ferida cirúrgica. Eu não podia reagir. Mas quando ele saltou, quando ele desceu, eu esperei o ônibus sair. Ele me olhou, eu olhei, e todo herói que está num veículo motorizado. Na Bahia nós temos um gesto de dizer: você me paga. Eu então abaixei assim, fiz para ele: você me paga. Quando o homem tomou aquela atitude chimpanzé, felizmente o ônibus era mais veloz e eu escapei, graças a Deus. Mas eu era fisiológico, até chegar aos lampejos psicológicos. Quanto tempo? Mas devagarzinho a gente chega lá. A psicologia de Gurdjieff não sabe explicar por que há esta evolução. Robert Rope também diz que não sabe explicar. É a reencarnação. É o mecanismo das idas e vindas que os indianos chamam a roda de samsara. Até o momento em que ele sai do círculo vicioso das reencarnações, abandona as expiações e passa as experiências provacionais, a conquista do eu em detrimento das realizações do ego. Então esse homem fisiológico, afirmava Gurdjieff, na palavra de Ouspensky, é o homem ideal, é o homem de consciência. Ele não reage, ele age, porque ele sabe falar. Ele não cria problemas, ele equaciona problemas. Então, baseado nesta realidade de um ser integral, Ouspensky, reunindo as ideias dos psicólogos, estabeleceu que a consciência, ainda na opinião de Jung, é o momento culminante, é a nossa meta. Quando nós adquirimos consciência, somos pessoas alegres. Não somos pessoas que provocam zoada, somos pessoas alegres. Nós somos pessoas atrabiliárias, que produzem ruídos, mas fulano é tão alegre. Não, ele é atrabiliário. Onde ele vai, ele gera uma perturbação, uma desordem, uma alegria injustificável, uma balbúrdia. Quando ele não está presente, é um silêncio geral. Quando ele chega, ele é o astro principal da novela. Então ele toma conta de tudo, ele sabe tudo, ele fala a respeito de tudo. É um indivíduo gerente de um circo que é dele, ele é o ator principal e ele é o funcionário único do circo. Mas a alegria é um estado interior, é a conquista plena da consciência. Então, Ouspensky, fazendo uma análise desta evolução da consciência, estabeleceu que nós vivemos em 4 níveis de consciência. O nosso patamar de consciência é oscilante. O primeiro nível de consciência para ele é a consciência de sono. Não é a consciência de estar dormindo. É a consciência não desperta para a realidade. A consciência de sono é o primeiro estágio. Se a pessoa come, dorme, tem um parceiro, está ótimo. E isso em qualquer nível sociocultural, socioeconômico. Quantas vezes o filho de uma família nobre, tradicional, não quer nada para nada, como diz um jovem, está numa boa. Os pais: mas filho, precisa estudar. Para quê? Para você ser gente. Uai, e o que eu sou? Então está nisso. Eu me recordo muito de um fato acontecido no Nordeste. Eu sou nordestino. Os pescadores do Nordeste pescam apenas um peixe para comer somente meio-dia. E à tarde pescam outro para comer à noite. E chegou lá um americano do norte, esses reformadores do mundo que não se reformaram ainda, e chegou lá com essa ideia de tecnologia, e via todo dia o pescador chegava, tirava o peixinho, assava na brasa para fazer trabalho, comia, ficava na rede se balançando. À tarde, pescava outro peixe, comia e ficava na rede dormindo. O americano disse assim: mas você pesca 2 peixes ao dia? Ele disse: sim, senhor. Para quê? Para comer. Por que você não pesca 4? Ele fez: para quê?
come 2 e vende 2. Ah, e para quê? Para comprar então 2 caniços. Aí você já pesca 8. Para quê? Meu amigo, para vender 6. E para quê? Com o dinheiro desse você compra uma jangada. Para quê? Para pescar um cesto. Ah, que bom. E o que é que eu faço com os peixes? Vende, rapaz. Para quê? Para comprar um barco motorizado. E para quê? Para pescar agora um barco de peixes. Para quê? Comprar um frigorífico. Para quê? Congela os peixes. Então você exporta. Para quê? Comprar uma casa. E para quê? Para ter conforto, deitar-se e dormir. E para que tanto trabalho se eu já estou deitado dormindo? Quer dizer, para que esta revolução horrorosa? Para fazer o que ele já estava fazendo. Então é uma consciência de sono. A pessoa basta-se com aquele pouco que tem e realiza-se. Mas chega a determinado momento em que a consciência embrionária começa a despertar e o indivíduo passa a ter aspirações. Ele já não aceita qualquer parceiro. Ele já não se deixa eleger. Ele já elege. Não é a pessoa que está na vitrine. É a pessoa que vai até a montra para ver o que está exposto. Nesse momento ele passa a ter uma consciência desperta. Ele já sabe naturalmente usar parâmetros para a avaliação de necessidades evolutivas. Neste momento a sua consciência desperta, como sugeriu Joana de Ângeles, pode ter uma chave de valores. É uma consciência desperta em sono, aquele trânsito. Enquanto se sai da consciência de sono para a desperta, como quando nós saímos de um ideal para outro, nem somos o futuro, nem somos o anterior. Estamos mais ou menos. Certo dia uma senhora me disse assim, como você sabe, né, Edivaldo? Porque eu sou católica espírita. Eu disse, não senhora, eu não sabia. Sou. Porque eu não deixei de ser católica e ainda não sou espírita. Eu disse, graças a Deus. Você não achou bom? Eu digo, acho. Eu só acho muito complicado que para ser uma coisa só é uma trabalheira, ser 2, eu acho que é um trabalho maior. Ela disse, não, eu concilio. Quando eu peco no espiritismo, eu vou à sessão sexta, não é? Aí eu peco. Sábado eu confesso, domingo eu me arrependo, comungo, estou em paz. Vou sexta, faço o que eu gosto. Sábado eu sei que é pecado, me reabilito. Domingo eu estou bem, tenho uma semana tranquila. Sexta eu peco de novo. Já é uma consciência desperta, coitadinha. Ainda está um pouco embaralhada, mas ela está na consciência desperta, ainda semilúcida, até o momento em que a consciência desperta é lúcida. Nós sabemos exatamente o que queremos fazer da vida, e o que vamos fazer é o nosso estágio, vamos dizer assim por caridade, é o nosso estágio de todos nós aqui, a consciência lúcida. Mas neste momento a própria consciência torna-se mais exigente, e começa a perguntar, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu posso fazer da minha vida? E nós passamos para o terceiro nível, o patamar da consciência. A consciência de si mesmo. Mas para termos a consciência de si mesmo, cada um tê-la, é necessário examinar que o corpo é uma máquina. E como toda máquina tem funções, examinar se essas funções dirigem o eu ou se o eu dirige as funções. Para vermos se estamos na fase biológica, o homem fisiológico, ou se estamos na fase psicológica, o homem que comanda a máquina. Descobrimos com Gurdjieff e Auspensky que a nossa máquina tem 7 funções. Essas funções começam a função intelectiva, porque nós pensamos. É necessário canalizar a função intelectiva para que ela desenvolva aptidões cada vez mais amplas. Essa função intelectiva é que nos vai dar a consciência do eu. E para que nós logremos, é necessário que ofereçamos recursos para que ela se desenvolva. Estímulos como adubo e água à planta, para que ela possa desenvolver as aptidões que havia na semente. Então a função intelectiva é de muita importância para nós desenvolvermos. Logo, imediatamente, descobrimos a função emotiva. A função emotiva é de alta gravidade em nosso comportamento de consciência. Porque as pessoas ou são muito emocionais ou são geladas. Muitas pessoas dizem assim, eu consegui vencer, eu posso ver o que veja.
Não sinto nada. É um paranoico. É uma pessoa viajando tremendamente para a esquizofrenia, porque perdeu a sensibilidade do eu. O seu ego é tão escravizador que ele bloqueou a faculdade de sentir. Mas também não é necessário ser como aquelas pessoas que não podem contar. Olha ali no jornal que fulano morreu e aí choram, como uma personagem da escolinha. Quando tem nota baixa, chora. Quando tem nota alta, chora. E quando não tem nota nenhuma, também chora. Então as pessoas emotivas. Eu tenho uma amiga que é muito emotiva. E ela me contou um dos casos mais curiosos de desconhecimento do eu pela consciência emotiva. Desencarnou ou morreu o marido de uma amiga sua. A amiga telefonou-lhe com muita lágrima e pediu que ela fosse ao velório, pelo menos minutos antes do sepultamento. Ela foi à capela, onde estavam vários corpos sendo velados. E por ser uma pessoa emotiva, já ficou nervosa quando viu na capela tantos caixões de defunto, tanto defunto, tanta gente rindo, outra chorando. Porque a vida é assim, um sorri de quem morreu, um morto sorri de quem fica. E então ela olhou e entrou numa das capelas. A viúva estava de costas, chorando muito. O caixão estava aberto, ela olhou assim, quando viu aquele rostinho tão tranquilo, porque o povo é muito romântico. Parece que estava dormindo. Tem que parecer. Como é que podia parecer que estava acordado, meu Deus? Estava dormindo. Então ela olhou aquele corpinho, aquele rostinho. Aí ela foi se comovendo, chorou, chorou, chorou. Chorou tanto que a viúva olhou para trás. Quando ela olhou, não era a viúva, sua amiga, a dona do morto, que ela foi plantear. Ela limpou as lágrimas, saiu correndo e viu na outra capela o nome do morto que ela procurava. Então ela entrou e não chorou mais. Aí a amiga perguntou, mas você não sente nada? Ela disse, não, eu já chorei o morto errado, eu chorei, é vizinho. Também não necessita ser a pessoa que chora os mortos errados. Então ter aquele equilíbrio, chora um pouquinho. Quando a coisa vai melhorando, ele diz, mas afinal o morto nem é meu. O que há? Deixa para lá, deixa que outro chore. Mas também não ficar tão indiferente, dizendo assim, meu Deus, coitado, o morto também é um pouco de mim. Porque quando uma alma se eleva, disse uma notável rosacrucianista, Elizabeth Leiser, quando uma alma se eleva, a humanidade toda se eleva. E um pensador pessimista alemão afirmava, quando alguém cai, a humanidade cai com ele. Então, algo que acontece em alguém, acontece também comigo. Porque nós somos bípedes pensantes, biossociais. Temos uma necessidade desse intercâmbio emocional. Então, essa segunda manifestação, que é a faculdade de sentir a emotiva, necessita de ser bem canalizada. Desenvolver o nosso equilíbrio emocional a ponto de termos o caminho do meio, como pedia Buda. A nenhum extremo, o ideal é o meio. A terceira função é a função do instinto, que nós teremos que disciplinar. Eu reagi por instinto, eu disse por instinto, eu tirei a mão por instinto. O instinto é uma manifestação automatista, que deve ser regida pela consciência. Em determinados momentos de conservação da vida, o instinto, a herança atávica funciona. Noutros, a razão funciona. Se alguém nos magoa, não vamos reagir por instinto, porque nós temos razão, o outro está doente. E nós não podemos ficar doentes com ele. Certo jornalista americano, que era também um grande entrevistador de televisão, estava acompanhando um dia um amigo que era psicólogo, e o psicólogo, chegando numa banca de jornais, pediu o jornal. O vendedor, um homem de mau humor, atirou-lhe o jornal. Ele sorriu e disse, muito obrigado, e pagou. Então o jornaleiro resmungou. O periodista perguntou ao psicólogo, mas ele é sempre assim? O psicólogo disse, é sempre assim. E você continua comprando o jornal na mão dele? Continuo. Mas não é possível, você não reage? Ah, não. Eu não vou deixar que o sujeito atrevido desse me ensine como é que eu devo ser. Eu não vou ser como ele quer, não, de maneira nenhuma. Eu é que vou fazer que ele aprenda a ser gentil. Não vou deixar que ele me dê técnica de educação. Por que eu devo descer ao nível dele? Eu tenho convicção dos meus atos, eu vou ser gentil. Tanto tempo que ele se cansa de mim, passa a ser gentil também. Mas esse é o estado de domar o instinto. Porque a gente pode no primeiro dia sorrir, no segundo, mas é um atrevido. Afinal, eu estou comprando o jornal dele, o que é que ele está pensando? Vou comprar no outro lugar.
Nós mudamos somente de posição, porque ao mudar de criatura, mudamos de enfoque, mas as criaturas somos mais ou menos as mesmas. É necessário que criemos em nós respostas de como devemos viver bem, para que os outros não nos ensinem a viver erradamente. A quarta função é a função motora. Nós somos animais, portadores de uma grande motricidade, mas grandes faculdades motoras não nos são inatas. Se nós deixarmos um recém-nascido na floresta, ele caminhará como os animais, porque ele vai copiar o movimento dos animais. Ele vai falar pelo que ouve, ele vai reagir pelo que aprende. Então nós temos a técnica da educação. Que é educar? Definem os bons pedagogos, é criar hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos, mas ninguém vive sem hábitos. Há uma série de hábitos que convencionamos chamar salutares. A esses hábitos chamamos de bom tom ou hábitos de educação. Desta forma, a nossa orientação ao movimento motor, à realidade motora, é de criar hábitos. E entre os hábitos, um dos essenciais é o hábito da postura. Vivemos o século das pessoas desconjuntadas, o que é uma bênção para os ortopedistas e traumatologistas. Porque imagine se nós fôssemos todos certinhos, tinham que fechar esta área da medicina. Nós sentamos mal, deitamos mal, levantamos mal, andamos mal. Pessoas andamos arrastando-nos, como se carregássemos o mundo das costas. E um amigo da minha idade, que eu não vou dizer quantos, de maneira nenhuma, ele conhece qualquer pessoa da minha idade para lá pela forma de andar. E eu fiquei muito contente que ele não descobriu qual era a minha idade. E eu perguntei qual é a postura. Ele diz, as pessoas que têm mais de 45 anos, graças a Deus, ele disse uma grande verdade, ou caminham arriadas para frente, ou para dar a impressão que são jovens, tão empertigadas que caminham para trás. Eu ainda consigo caminhar ao fio de prumo, quer dizer, mais ou menos. Então, é a questão da postura. Criamos o hábito. Nós criamos o hábito da comodidade. E os designs, que eu não sabia durante muito tempo que era design, porque agora no Brasil a gente tem que saber muitos idiomas para poder falar o português. Senão, não falo o português direito. Eu vim saber que designs são as pessoas, são os desenhistas, coitados. Mas eu aprendi. Eles, para nos darem comodidade, criaram móveis que são ótimos para a nossa coluna. Certo dia eu fui a uma casa muito distinta, de pessoas muito ricas, e disse, Edivaldo, sente-se. Eu olhei aquela poltrona, era uma piscina a poltrona, aquela maravilha de poltrona. Eu digo, ah, meu Deus, vou relaxar. Daqui que eu sentei. Mas eu sentei e ela foi abaixando e eu também. Até que os joelhos ficaram embaixo do queixo. Eu fiquei lá dentro daquele oceano. Não podia respirar para conversar. Como eu não sou de falar muito, aí eu fiquei calado nesse dia por circunstância da postura. Aí meus amigos falaram, todo mundo falou, e eu só fazendo assim. Até que chegou a hora de levantar. Na hora de levantar, eu dei o primeiro impulso, não saí. Dei o segundo, não saí. Apoiei-me nos braços da postura. Quando eu apoiei, aí foi pior. Os cotovelos ficaram presos, porque era super confortável. Eu aí fui para o dono da casa e disse assim, você pode me dar uma mãozinha? Ele aí me salvou daquele oceano, me tirou. Quando eu chego agora numa casa, primeiro eu olho o que é que vão me dar para visitar. Sente de volta. Não, eu gosto de ficar em pé e tal. Para que eu digo, não é porque eu estou fazendo dieta, queimar calorias ficando em pé, etc. Graças a isso, as nossas colunas não são mais colunáveis, estão descolunáveis. Nós criamos hábitos e posturas bloqueando o nosso centro dos movimentos. E temos uma necessidade imperiosa de sentar bem, deitar bem, levantar bem, para gozarmos de saúde. Uma boa postura quando nós sentamos, ajuda-nos tremendamente a respirar bem. E a criatura que se alimenta de oxigênio, precisa de respirar muito bem. E como nós respiramos muito mal, vivemos todos doentes. Felizmente eu vi hoje que o ar de São Paulo, eu vi aí num poste que passei, hoje a atmosfera está boa. Graças a Deus, nós vamos respirar daqui a pouco bastante. Aproveitar, porque de tarde pode não estar mais, mas vamos aproveitar. Então nós temos que modificar as nossas posturas. Graças à boa postura,
na meditação, na oração, na concentração, somos bem-sucedidos. E se a postura não corresponde, somos mal-sucedidos. Porque temos uma série de fenômenos que acompanham as meditações e que nos perturbam, como nós veremos. A quinta função é a função sexual. Assevera Gurdjieff e confirma Auspensky que a função sexual tem que estar muito bem equilibrada para que o indivíduo esteja em um bom nível de consciência de si mesmo. E ele examina as duas polaridades, masculina e feminina. O indivíduo deve realizar-se plenamente na sua polaridade. Ele deve ter uma consciência da sua função fisiológica com a sua manifestação anatômica, para que não haja conflito entre a sua realidade psicológica e a sua manifestação anatômica. Ele fazendo o conflito, ele já perde o equilíbrio da consciência. A sexta função é a função intelectivo superior. Esta função intelectivo superior é aquela que nos leva às excogitações da nossa realidade transcendental. Pensemos em negócios, pensemos em realidades humanas, pensemos em atributos desta e daquela natureza, mas também pensemos na morte. A vida passa rápido, diz o Eclesiastes, e o tempo voa. É necessário pensar também em cogitações mais elevadas. Eu sou espírito e viverei como espírito, no corpo ou fora do corpo. Estando na matéria ou fora da matéria, eu sou. Na matéria, eu estou. Fora da matéria, eu sou. É a busca do eu sou e não o tormento de eu estou que deve fundamentalizar a nossa busca intelectiva superior. Há pessoas que nunca pensam nesta realidade intelectiva superior. A sua mente é para negociar com Deus. Já contamos aqui na região uma experiência vivida com uma amiga, uma senhora que então estava com 60 anos. Nós em Salvador temos uma obra social com um grupo de amigos e que se dedica a crianças. São mais de 2.700 crianças em várias áreas. E esta amiga um dia me disse: Divaldo, eu admiro muito esta obra. Eu adoro crianças. Quando eu ficar velha... Ela estava com 60. 60 anos não é velhice, 60 anos são maturidade. Quando eu ficar velha, eu virei ajudar você. Está bem? Eu digo: ah, sim senhora, muito bem. Daí a 10 anos, mais ou menos, ela apareceu e me disse: olhe, a minha proposta está de pé. Quando eu ficar mais velha, eu venho ajudar, porque ela já estava com 70, coitado. Eu disse: ah, que bom, muito bem. Daí a pouco ela me apareceu, 10 anos depois: olha, Divaldo, a minha proposta está de pé. Está quase chegando na hora de eu vir. Eu digo: ah, sim senhora, mas quando a senhora vier, traga um médico e uma enfermeira. Para quê? Eu digo: para tomar conta da senhora. Porque a senhora acha que aos 80 anos a senhora vai poder tomar conta de criança, de menino de rua do bairro do Pau da Lima, que nem é rua, é um buraco? Não dá. Mas ela estava usando o intelecto para negociar com Deus. Quando eu for um caco, que eu não prestar para nada, eu vou para lá para ele tomar conta de mim. É assim que um grande número de pessoas faz com as obras de assistência social. Ah, uma hora dessa, eu vou ajudar vocês, quando eu não servir para nada mais, para vocês tomarem conta de mim. De vez em quando aparece: ah, Divaldo, eu queria morar aqui. Eu digo: ah, meu bem, não tem lugar. Eu também ando procurando lugar para onde morar, porque já não dá, já não aguento mais. Mas você está tão conservado. Eu digo: isso mesmo, conservado, porém velho. A máquina, por mais conservada, está gasta. Essa palavra é tão antipática, né? Dizer que a gente está conservado, eu acho uma ofensa. Tem que dizer: você está bem, nada de conservado, que a gente não é pão plume enrolado em papel celofane. Mas é a nossa função intelectiva na busca de necessidades do ego. Não, a nossa busca intelectiva superior é a nossa realidade, pensar como estaremos daqui a pouco, como seremos, e nos entregarmos a esse trabalho de autoburilamento. Vejo pessoas idosas trabalhando sempre para si, egoicamente. E vejo pessoas de meia idade trabalhando para a comunidade, em uma esquina ajudando crianças a atravessarem a rua,
serviço de comunidade, varrendo a rua, plantando árvores nas ruas ensolaradas, dedicando-se a pequenos labores em prol da comunidade. É a consciência intelectiva superior. A pessoa já se bastou, agora doa-se, planifica-se e atinge a sétima função, que é a função emotiva superior. Já não experiencia mais as paixões do pescoço para baixo. A boa mesa, a boa cama, o bom parceiro já não são importantes. São importantes os estados de estesia, os momentos de êxtase, à medida em que a função muda de manifestação orgânica, o indivíduo muda de aspiração psicológica. Antes buscava o prazer do sexo, agora busca o prazer da doação. Saber que já transitou por ali, quando encontrar uma pessoa atormentada, e contribuir para que seu tormento seja minorado, ao invés de perverter aquele que lhe chega às mãos. Ter a oportunidade de, ao invés de viver para comer, comer para viver. Como perguntou um jovem discípulo a um velho mestre taoísta: como é que um discípulo do Zen budismo deve comportar-se? E o velho mestre disse: bem, na hora de comer, comer, na hora de falar, falar, na hora de dormir, dormir, na hora de andar, andar. O discípulo disse: ué, mas é assim que todo mundo faz? Ele disse: não, não é assim. Aqueles que não são zens, na hora de comer falam, na hora de falar brigam, na hora de andar correm, na hora de dormir têm problemas. O zen budista, na hora de comer, comem, na hora de dormir, dormem, na hora de falar, falam, na hora de andar, andam. Assim fazemos nós, os que temos a doutrina Zen e sabemos a sabedoria do meio. E é verdade. As pessoas que têm uma família, que têm filhos, a hora da mesa é a hora do problema. É a hora que reclama que o menino está com o cotovelo na mesa, que ele está comendo de colher, que devia comer de garfo, ou que está comendo de mão, está sujando a toalha da mesa. É a hora que a esposa tranquila descarrega no marido que chega do trabalho. Você tem que educar seus filhos, porque eu não aguento mais. Ele também chega ótimo do trabalho e diz assim: a responsabilidade é sua, porque mulher não faz nada, não tem esse negócio de revolução da mulher, essas coisas. E eu me lembro de um fato que traduz isso muito bem em uma história que eu denomino o petardo mental. Certo dia, um homem que era um capitão de indústria demitiu um funcionário rebelde, um mau funcionário. E o funcionário, com raiva, para vingar-se do patrão, fez de uma carta anônima o expediente das pessoas fisiológicas. Fez uma carta anônima e disse: você aparenta um homem muito digno, mas quando você sai para o trabalho, sua mulher o trai com seu melhor amigo. Não pode haver calúnia mais bem urdida do que falar da moral de alguém, porque nós sempre acreditamos. Porque é um fenômeno psicológico. Quando falam de outrem, a nossa sombra diz: é verdade, porque no fundo nós somos aquilo. E todo mundo que acredita na desonra alheia é porque não tem honra. Porque quem tem, não acredita. Porque nós sempre projetamos a imagem, é o homem espelho. Ele chega ao espelho e vê-se. Então ele projeta o que é. Aí um homem, quando recebeu a carta, disse: mas quem será este miserável que vem dizer isso de minha mulher, uma santa esposa? Mas será? Será mulher? Será que mulher merece confiança? Todas são iguais. Por que ela deve ser diferente? Da mesma forma que eu encontro, será que ela não se oferece? Não, mas tem uma carta anônima, rasgou-a, jogou-a na cesta de papéis, aí pegou novamente e colou tudo para reler. Mas quem teria sido este miserável? Mas minha mulher não faria isso comigo. Faz. Tudo que é mulher é a mesma coisa. Ela faz. Mas ela não faria isso, porque eu chego em casa, ela está tão alegre. Ah, ela está alegre por isto. E no dia que o sujeito não vai, ela fica contrariada e reage em mim. Porque aí a imaginação ajuda a calúnia. Ele resolveu, nesse dia, ao invés de chegar às 7 da noite como de hábito, chegou às 4. Quando ele chegou, ela disse: ué, o que você está fazendo aqui? Surpresa, não? Devia estar esperando alguém. Certamente, não, mas hoje eu resolvi chegar às 4 da tarde. A partir de hoje, eu não tenho mais hora fixa para chegar. Você se acautele, porque eu vou chegar agora a qualquer hora. Afinal, esta casa é minha, não é de outra pessoa, não. Se vêm aqui outras pessoas,
vão deixar de vir. O que é que você está pensando? Mas o que é que você está falando? Nós dois sabemos. Nós sabemos o de que eu estou falando. Sabemos sim. Ela ficou assim aturdida, dizendo, ela esperava o sujeito. Aí ele saiu. E disse, não tem hora para voltar. Ele disse, está diferente. Ah, sim. Quando a gente descobre a verdade, a gente fica diferente. É lógico. E aí ele chegou às 5h30. Ela disse, que bom que você chegou agora. Gostou, não é? Pois é, agora vai ser assim. E vou querer a sopa. Ele era paulista, né? Tomava sopa. Aí então era inverno. Ela correu lá, preparou a sopa com a empregada, botou a mesa, mas o que ele queria mesmo era brigar. Ela não reagiu, agiu, ele não pôde brigar. Na hora que deu a primeira colherada de sopa, queimou a boca. Então ele pegou o prato, bateu e disse, pois é isto que acontece, a sua cabecinha está voando como de garota de 15 anos. Deus sabe atrás de quem. Agora eu cheguei em casa, não tenho direito a tomar uma sopa, antes eu tivesse ficado no restaurante Fazano, em São Paulo, e veio para casa. Ela aí não aguentou, porque também mulher é de ferro, coitada, depois de 3 provocações. Ela disse, o que é que você está pensando que eu sou? Pegou o prato. E quando ela chegou lá dentro, a empregada estava ouvindo uma música romântica de Calbi Peixoto lá. Aí ela diz assim, olha, a culpa é sua. Você fica ouvindo os astros românticos, pegou o prato, bateu na pia e reclamou com a empregada. A empregada disse, ah, é? Comigo não, Rosa. O que você está pensando? Eu sou empregada, mas não sou escrava, minha senhora. Esse negócio de tempo de escrava já passou. O que você está pensando? Eu vou arrumar a minha mala e vou embora. Pode ir embora agora e tal. E aí foi passando o cachorro, a empregada deu um chute no cachorro. Aquele cachorro que ficava ali na cozinha. O cachorro saiu ganindo. Notem que o ódio está viajando. Mudando de pessoa, o cachorro saiu ganindo. Nesse momento ia passando um funcionário público, que ganha muito bem, com aquela roupa que já estava brilhante de passar ferro, a mesma. Ele foi passando e o cachorro deu-lhe uma dentada. Quando o cachorro deu a dentada, ele olhou assim de redor. Mas que lugar é esse? Que prefeita é esta? Que solta os cachorros e prende as pedras. Ele não achou uma pedra para jogar no cachorro, a culpa era da prefeita. Aí saiu desesperado, ele morava no subúrbio, tinha uma mãe viúva. Quando ele chegou em casa, a mãe disse, ô meu filho, não venha para cá que você gosta do meu filho. Eu estou assim por sua culpa, porque eu sou um sofredor, tenho uma prova expiatória, ele era até meio espírita. E a culpa é sua, porque se eu tivesse uma mãe velha para aguentar, eu estaria numa boa, mas se eu trabalhar não sei quantas horas, chegar para casa. Eu disse, mas o que é que aconteceu? Saia para lá, porque hoje eu estou obsedado. Não venha para cá, um cachorro mordeu, rasgou a minha calça única. Ela disse, mas meu filho, não me chame de meu filho, que eu não sei se eu sou seu filho. A senhora que anda dizendo. Ela disse, não há problema, não se contrarie. Se o problema é porque rasgou a calça, não, é porque rasgou a minha perna também. Pois eu conserto a calça, boto um band-aid na perna, tal, meu filho. Não se contrarie. Eu sei que sou uma carga muito pesada para você, mas não há problema. Eu pensei que ficando em casa podia ser útil a você. Arrumava a casa, cuidava da cama, preparava o alimento. Deixo sempre um alimento quente para você quando volta da escola. Não se preocupe. Eu sou uma carga, porém sou válida. Amanhã eu vou procurar um emprego. E deixo o meu filho em paz. O que eu desejo é a sua felicidade. Se a sua felicidade é que eu me vá, não há problema. Mas agora vá se alimentar. Tome um banho, dê minha roupa. Está bem? Ele parou e disse, não, mamãe, não está bem. Eu não ando bem. Perdoe-me, mamãe. Eu adoro você. O que será de mim sem você? É que aquele diabo daquele cachorro me mordeu. Aquele sol horroroso. Eu desequilibrei. Perdoe-me, mamãe. E o petardo do ódio morreu nos braços do amor. Então, o nível da emoção superior é este. Quando o algodão da ternura diminui o impacto da pedrada da violência. Nós passamos para o 4º nível de consciência, que é a consciência objetiva. Nós já não somos tão importantes no mundo. Nós somos importantes por aquilo que fazemos de importante para o mundo. A consciência objetiva, esse alto nível que nós alcançamos, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Já não sou eu, é Teresa d'Ávila, é Madre Teresa de Calcutá, é Francisco Cândido Xavier, é Albert Schweitzer, é o Abbé Pierre.
São essas pessoas até anônimas, mas cujas vidas são evangelho de feitos a benefício da humanidade. Ao apresentar esses níveis de consciência, Gurdjieff, através de Auspensky, propõe que nos demos conta de que, em que patamar nós nos encontramos para desenvolvermos valores e aptidões que nos projetem ao nível superior de consciência. A psicologia clássica, por sua vez, reconhece que os dois últimos níveis de consciência já são tanto patológicos. É a consciência do epiléptico, seria a consciência do esquizofrênico, por uma razão que iremos ver imediatamente. A ciência descobriu que vivemos no universo de ritmos. Aliás, a chamada teoria de campo de Albert Einstein estabelece que toda vez que um fulcro despende energia, à medida que a energia se propaga, a sua qualidade diminui. É óbvio. Uma lâmpada de 500 watts, no fulcro, ela tem determinada caloria. À medida em que ela se vai espalhando, vai diminuindo a intensidade do calor, até que desaparece. A este campo, Einstein estabelecia várias leis neste campo. A lei da gravidade, a lei da eletricidade, a lei do magnetismo. Mas dentro de um ritmo, tudo que existe no universo está dentro de um ritmo. Foram os indianos que propuseram pela primeira vez há mais de 6.000 anos a teoria dos ritmos. A Terra gira em torno do próprio eixo, com a velocidade de 1.600 km/h, o que permite o dia e a noite. Mas, ao mesmo tempo, ela gira em torno do Sol na translação. 365 dias, 6 horas, 30 minutos, alguns segundos e graus. Mas, ao mesmo tempo, o sistema gira em torno de Alcione, que gira na galáxia, que gira em torno de outras galáxias, neste universo relativo. Ora, os cientistas perceberam que esses ritmos saem do universo e vêm para o corpo. A esses ritmos orgânicos chamamos biorritmos, os ritmos da vida. A circulação do sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Uma emoção altera, vem a febre. Diminui, vem a baixa tensão. Então, os movimentos peristálticos, o ritmo respiratório, nós respiramos normalmente 14 vezes por minuto, o que é uma respiração equivocada. Buda dizia que deveríamos respirar 7 vezes por minuto. Quem não conseguir 7 semanas, consegue em 7 anos. Quem não conseguir 7 anos, conseguirá em 7 reencarnações, que é a respiração equilibrada para uma boa oxigenação do pulmão e eliminação do gás carbônico. Então, os estudiosos estabeleceram que nós vivemos em 4 ritmos de vida. E através do eletroencefalógrafo, estabeleceram esses 4 biorritmos, fazendo uma análise do gráfico, da velocidade e do espacejamento do gráfico, estabeleceram em que biorritmo nós nos situamos. O primeiro biorritmo vai de 13 ciclos a 27 por segundo, é aquele cujo gráfico sai muito próximo. É o biorritmo beta, é o da nossa sociedade de consciência de sono, a sociedade fisiológica. As pessoas que não têm paz interior, às vezes são paradas, mas o psiquismo é acidentado, é agitado, é o biorritmo beta. Mas logo depois, na escala decrescente, ascendente, eles detectaram que nós temos já um biorritmo mais lento, é o biorritmo alfa, que vai de 8 a 12 ciclos por segundo. Nesse biorritmo se dão as grandes invenções da humanidade. É o estado de pré-lucidez de consciência desperta. Notem que há uma correspondência. Nesse biorritmo alfa, nós temos os grandes momentos da humanidade. Conta-se que Arquimedes recebeu do rei Hiero a tarefa de descobrir se a coroa que ele ostentava era de ouro de fina qualidade, porque ele havia dado a ourives, o metal precioso,
Mas ele suspeitava que Ourives havia o roubado e dera-lhe uma coroa falsificada. Então ele pediu a Arquimedes, que era químico, que examinasse a coroa, mas não a fundisse. E Arquimedes não sabia como examinar a qualidade sem destruir a coroa. E contam que estava ele numa banheira tépida, de água tépida, quando subitamente gritou: Eureka! Ou descobri, ou identifiquei. E o povo que sabe de tudo diz que ele saiu correndo nu, porque alguém deve ter visto. Ele saiu correndo nu. Foi o estado de insight, foi o estado de consciência alfa. No estado alfa. O estado alfa é esse estado maravilhoso em que nós fazemos as coisas mais estapafúrdias. Foi a minha amiga chorando no enterro errado. Uma outra amiga que vive alfa permanente contou-me que foi também ao enterro do marido de uma sua amiga e chorou tanto que a viúva enxugou as lágrimas e disse-lhe: eu não sabia que você o amava tanto. Porque chorou mais do que a viúva. Ela disse que nem estava por amor nem nada. Todo mundo estava chorando, ela também chorou. O que há? Ela é solidária. Então ela chorou bastante. A consciência alfa, esse nível é muito comum. Eu tenho um amigo que numa cidade do Paraná foi apresentar-me, ele vive mais ou menos em alfa. E ao me apresentar, ele me disse assim de público: meus amigos, o nosso Divaldo viaja 220 dias por mês. Todo mundo riu, quando terminou, disse assim: por que riram, Divaldo? Eu disse: porque você falou que eu viajo 220 dias por mês. Ele disse: não é? Eu disse: não, ainda não tem mês de 300 dias. E ele ficou pensando. Mas ele foi vítima da minha pré-apresentadora, que era uma senhora alfatíssima. Porque a senhora que abriu a reunião, ela disse tanta coisa que não era, que eu nem sabia que era para fazer a palestra. Por fim, ela se voltou para ele e disse: e agora o senhor Nilson vai apresentar o nosso irmão Oswaldo, que era eu. E eu aí falei para ele assim: é você? Ele disse: não. Ele disse: mas é você que ela está chamando. Não é. É você que ela está chamando. Ele me disse: mas eu não sou Nilson. Eu disse: mas é você. Você não sabe que a mulher está em alfa? Eu também não sou Oswaldo. Ele aí levantou e disse assim: mas o meu nome não é Nilson. Ela disse: não era, mas agora é. Então, senhores, imaginem a conferência que saiu. Esta foi a abertura, a avant-première. Então a conferência foi daí para pior. Esses estados alfa são extraordinários, mas são muito bons, porque quando nós temos um estado desse, é sintoma de que estamos bem. Porque Einstein vivia em alfa. Quando houve o terremoto de São Francisco, ele estava no gabinete, fazendo pesquisas de laboratório, e quando saiu do laboratório, ele notou que o campus da universidade estava um pouco desarrumado, palavras textuais. Ele pensou que tinha assim, umas árvores diferentes. Quando ele chegou em casa, ele notou que a casa estava toda diferente. A mulher descabelada, ele perguntou: mas o que aconteceu? Ela disse: Alberto, o que aconteceu? Um terremoto! E você me pergunta o que aconteceu. Ele não tinha visto o terremoto, não tinha sentido nada. Ele estava resolvendo uma equação. E outra vez, ele saia do laboratório na universidade para ir ao refeitório, e no corredor encontrou o aluno e começaram a conversar um pouco. Subitamente ele lembrou-se que vinha de um lugar e ia para outro, mas não sabia o que era. Então ele perguntou ao aluno: quando nós nos encontramos? Eu estava vindo do laboratório para o refeitório ou do refeitório para o laboratório? O aluno, que era pior do que ele, disse: estava vindo do refeitório. Ele disse: muito obrigado, então eu já almocei. E aí voltou para o laboratório. É o estado alfa. Deus me deu uma sorte. Eu tenho um grupo de amigos que vive em alfa, todo o grupo, cada um melhor do que outro. Certa feita eu saía de São Paulo a São José do Rio Preto, e eu tinha vindo de Salvador, os voos eram muito demorados, eu estava muito cansado, e o amigo disse: vá deitado aí atrás, Divaldo, recline. Eu reclinei, imagina, num carro, mas reclinei. E ele foi assim suave, 110, 120, 130, 140, 100 não sei quantos. Eu não olhava porque ele morro com dignidade, sem saber a causa mortis. Mas ele foi. De repente ele deu um freio. Eu levantei e tinha um guarda rindo. Era sádico, né? Porque pegou na hora H. Ele tinha feito uma ultrapassagem na faixa amarela. Aí o guarda disse: acostamento. Ele foi.
O guarda chegou aí, os guardas paulistas são muito educados. Se fosse na Bahia, tirava assim pela janela primeiro e perguntava o nome depois. Mas aí disse assim, a carteira, por favor. Pegou a carteira, olhou, senhor fulano de tal, ele, pois não, seu guarda. O senhor não viu ali a faixa amarela? Vi, seu guarda, eu não vi, foi o senhor. Ele disse, vai embora, vá. Pode ir embora. Já pagou? Está explicado, ele vivia em Alfa. E uma amiga minha, que é também rainha do Alfa, estava certo dia passeando com o marido, que é um alemão, tipo muito frio, na melhor avenida da sua cidade. Nisto veio uma senhora, beijou-a. E as mulheres, quando se beijam, são muito ternas. Oh, querida, como vai? Primeiro beijo. Oh, meu amor, segundo beijo. E tal. E ela também retribuindo tal. Beijo, querida, meu bem, meu bem. Tchau, tchau. Aí ela veio para o marido e disse assim, afinal, quem é ela? Tão íntima, meu bem, meu amor. Quem é ela, fulano? Ele disse, há 40 anos que é sua tia. São Estados Alvos. Ela falou, ai, é mesmo, bem que eu estava conhecendo, mas eu não me lembrava. Então, os estados alfa são muito reconfortantes para nós. Mas à medida em que nós, pela meditação, vamos criando níveis e patamares de consciência, nós passamos ao terceiro biorritmo, que é aquele que vai de 4 a 6 ciclos por segundo no eletroencefalógrafo. Esse é um estado teta, T-H-E-T-A, que é derivado da palavra thanatos, em grego, que significa morte. É um estado pré-mediúnico. É o estado em que há a consciência de si mesmo e ocorrem os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos mediúnicos, os vários transes, os insights. Foi Vieira na igreja da ajuda, sentiu um estalido na cabeça. A cabeça não estala. Ele teve uma inspiração. É aquela percepção de Moisés, da estátua de Miguel Ângelo, com a grande inspiração no centro coronário. São essas percepções em que nós vamos andando pela rua e descobrimos uma coisa que não sabíamos que sabíamos. Nesse nível de biorritmo, teta, nós agora passamos para um muito mais profundo, que vai de 0,1 a 2 ciclos por segundo. É o estado delta, de transe, de quase catalepsia, de morte aparente, que poderemos conseguir através de enfermidades ou através de transes profundos. É o estado iógico, em que os yogis, os gurus, podem manter-se perfeitamente plenos, com um mínimo de oxigênio na circulação sanguínea, sem batimentos cardíacos perceptivos, mas absolutamente vivos. É o grande controle, o ideal é Buda, ou melhor dizendo, é o príncipe Siddhartha Gautama tornando-se Buda, iluminando-se. A busca da nossa consciência, hoje, na psicologia transpessoal, passa por esses diversos ciclos e níveis de busca da nossa realidade, do eu profundo, sem o que não temos uma consciência. Faremos agora um breve espaço de 20 minutos para retomarmos logo.